nossa, da comunidade de Deus, nosso Deus, nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer tudo fruto do Espírito da Santa. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Deus da guarda, intercedei. Nessa meditação nós vamos falar sobre a Quaresma, como vê-la melhor, mas eu queria começar falando sobre os anjos, né? Parece que não tem nada a ver, parece assim que não tem nada a ver, mas vocês verão que é possível encaixar essas duas coisas, né? Então, a gente sabe que Deus criou tudo o que queria, né? Então, entre essas criaturas múltiplas que Deus criou, tem os anjos também, né? E são criaturas criadas para partilhar do seu amor. Deus, Ele é amor e Ele quer o nosso amor, né? E só se pode amar alguém livremente. Se você está obrigado de alguma maneira, então não é amor, né? Então Deus, Ele também quer que os anjos o amem livremente. Então dá para eles essa eleição, né? Esse poder de escolher. E uma das coisas assim que, assim, na ciência teológica, né, digamos, você tenta sempre, digamos, deixar claro, mas nem sempre é muito fácil, né? Toda a questão temporal, né? Que é uma coisa espiritual, a questão do que vem antes, do que vem depois, né? Sempre um negócio meio complicado, né? Mas uma coisa que se a gente pode imaginar, né, é que aos anjos foi apresentado o homem, ou seja, uma criatura material, uma criatura, digamos, feita, digamos, de uma estrutura diferente da dele, né? E também era fruto do amor de Deus. Na verdade, que os anjos eram fruto do amor de Deus, os homens também. E Deus, Ele diz a gente pode imaginar Deus dizendo aos anjos, né, olha, eu amo tanto essa criatura que eu seria capaz, inclusive, de assumir a matéria, eu mesmo, com todas as suas limitações, se for necessário fosse, para poder amá-la mais, né? E a gente podia ver aí uma antecipação da encarnação de Cristo, né? Deus que assume a matéria, né? E Deus, Ele faz um pedido para os anjos: eu quero que vocês o sirvam, sirvam os homens, né? Cada anjo esgota a sua espécie, né? Não tem dois anjos iguais. Então, um dos anjos, um que tinha uma beleza singular, se chamava Lúcifer, ele ficou assim espantado com aquilo ali, né? Ou seja, mas Senhor, né, essa criatura, né, de matéria, né, ou seja, que depende do tempo, que depende do espaço, que, digamos assim, a gente conhece as coisas de uma maneira tão diferente da nossa, depende do tempo, né? Ou seja, você seria capaz de tomar essa matéria, quer dizer, é uma humilhação muito grande isso daí. E fala assim, não posso aceitar isso, não posso aceitar, digamos, servir alguém que se humilha dessa maneira, né? E ele diz uma frase, né, que ecoou no céu e que provocou um dano muito grande, que é a frase: não servirei. Não servirei, não serve. Não servirei. E é claro, né, ele se imaginava superior, né, eu não vou me rebaixar, digamos, como Deus. E desde então, né, aquele anjo com tantas qualidades se converteu num demônio. Ele deixou a companhia de Deus e incitou que outros anjos também fizessem o mesmo, também dissessem não a Deus, e dissessem não servirei. Então um dos anjos que estava lá, né, e disse assim, olha, quero Miguel, né? Miguel, que significa em hebraico, né, quem pode ser como Deus? Que seria, digamos, a frase que teria dito a Lúcifer, né? Você tá louco, né? Quem que pode ser como Deus, né? Como é que ele se acha como Deus dessa maneira? E ele é aquele que é responsável por lançar Lúcifer no inferno. Então, o demônio, ele tem um ódio mortal do homem. Então, tudo que ele faz, né, para poder, digamos, maltratar aquela criatura que Deus ama. Então, tudo que ele puder fazer para tirar a gente do caminho, para poder fazer com que a gente se autodestrua, ele vai fazer. Então, ele tem uma certa influência sobre o mundo, né, digamos assim, que ela é uma influência limitada, ele não concorre com Deus, né, então, eles estão competindo. Mas, digamos, Deus, ele permite a sua atuação quando ele vê que aquilo ali ele pode servir de um bem para cada um de nós, né?
No entanto, alguns anjos do céu, ao ver, digamos assim, aquele gesto de Deus, né, de, puxa, olha, o teu amor é capaz de fazer com que você possa se rebaixar dessa maneira, viram naquilo uma coisa sublime, uma coisa maravilhosa, né? E falaram, olha, servirei, serve, servirei essa criatura que você tanto ama. Então são os nossos anjos da guarda, aqueles que cuidam de nós, né, aqueles que cuidam, digamos, do sacrário, que cuidam das igrejas, né? Então o demônio, ao contrário, ele quer que o homem se perca. Então ele tenta os nossos pais, Adão e Eva, né, digamos, os convence ali, digamos, a traírem a Deus, a decepcionarem a Deus. E quando eles sucumbem àquela tentação, eles perdem a capacidade de viver próximos a Deus. Eles viviam numa harmonia muito grande, né, do homem e da mulher, dele com a natureza, dele com Deus, né? E de repente essa harmonia se quebra, né? Passa a ter um desequilíbrio ali, né? Onde tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, né? Então o homem perde aquela capacidade de estar tão próximo assim de Deus. E quando a gente lê o livro do Gênesis, né, fala assim que o homem ouviu os passos de Deus no jardim. Quer dizer, quando a gente convive com uma pessoa muito, né, na nossa casa a gente sabe o seguinte, olha, quem está vindo aí é o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, né, só pela maneira de caminhar, né? Então eles ouviam os passos de Deus no jardim. Eles sabiam, tinha uma intimidade com Deus tão grande, né? Mas isso se perdeu. Essa coisa se perdeu depois, digamos, do pecado original, né? Então Deus, ele não quer isso. Não foi para isso que Deus criou a cada um de nós, né? Ele criou a gente para viver na sua companhia, para poder provar de uma liberdade, de uma felicidade, né? Então ele vai de fato se encarnar, tomar a nossa matéria, né? A mesma carne que nós, para que a gente possa ser redimido, que a gente possa outra vez ter essa oportunidade de viver junto com Ele no céu, né? Então aí a gente vai ter a paixão de Cristo, que, digamos, vai ser, digamos, um episódio que a gente vai viver ao final dessa quaresma. A gente começou hoje a quaresma, né? Quarta-feira de cinzas, e são 40 dias de preparação para o evento principal de todos do ano. A gente acabou de sair do Natal, que é uma coisa maravilhosa, né? Mas assim, o começo da missão é uma coisa, você dizer que sim é uma coisa, mas o que realmente importa é você chegar até o final. Para o bom propósito de alguma coisa é excelente, né? Mas realmente, digamos, no meio do caminho, tem tantas coisas que podem tirar você do caminho. Então, chegar ao final, vencer, né? É isso que importa. Então, a paixão de Cristo é a vitória final. Quer dizer, ele teve toda a oportunidade do mundo de, às vezes, não seguir aquilo que Deus queria, mas ele foi até o final. Certamente conosco é a mesma coisa. Quer dizer, as tentações para nós, para que a gente não continue aquele bom caminho que a gente começou, são enormes. Toda hora o demônio está aí tentando tirar a gente do lugar, né? Então a gente tem que chegar até o final como Cristo chegou. E nesse episódio da paixão de Cristo, né, é um episódio de grande sofrimento, né, onde a sua carne vai rejeitar tudo aquilo que ele vai passar, né, e ele tem a oportunidade de fazer realmente algo para não deixar aquilo aconteça com ele. Então está na sua mão, né, digamos, com essas visões, né, que alguns místicos tiveram, né, sobre a paixão de Cristo, né, às vezes mostram, digamos, como o demônio tentava Cristo. E o demônio tentava Cristo falando o seguinte, olha, puxa, não vai adiantar, para que continuar com isso tudo? Né? Muitos desses aí eles vão matar pelo teu nome, eles vão fazer coisas erradas no teu nome. Né? Puxa, olha, é um peso grande demais para você levar. Para que continuar desse jeito? Né? E é claro, a natureza de Cristo, humana, ela rejeita tudo que possa colocar fim à sua própria existência. Né? Se a gente tem alguma coisa que a gente protege com toda a força, é a nossa existência. Né? Ou seja, quando a gente vê às vezes uma pessoa na rua, né, que come assim umas coisas, você fala assim, cara, como é que essa pessoa come tal coisa? Né? É que o instinto de sobreviver é uma coisa tão forte, né, que a pessoa faz qualquer coisa para poder sobreviver. Porque assim, a nossa existência é o nosso maior bem. Sem ele a gente não pode ter nenhum outro. Né? Então a gente está inscrito na nossa natureza, a gente tem que proteger todas as nossas forças isso. Né? E Cristo, sendo humano, tem essa mesma coisa. Ele se angustia, né, ao perceber, digamos, que ele vai ter que entregar a sua vida. Então ele está ali sofrendo, né, e dói, ele pensa, repensa, ele vai ali rezar, ele reza uma vez, fala com os discípulos, volta a rezar, né, pedindo força, pedindo, olha, meu Deus, olha, se você pode, afasta de mim esse caso, mas me dá força para continuar, né, que eu faça aquilo que você quer até o final. Né? Então é um sofrimento muito grande. Logo depois, Cristo sai daquela oração com muita força e de fato, digamos, vai até o final, né? Então, nesse trajeto, digamos, até a conclusão da sua missão, a gente tem um episódio que é o Calvário, né, que a gente vai lembrar na última semana, né, antes realmente da Páscoa, né,
que é todo esse episódio em que Cristo ele é condenado injustamente, em que ele é, digamos, humilhado, e principalmente onde aquelas pessoas que deveriam, digamos, protegê-lo e falar pelo seu nome, porque tinham recebido favores seus, né? Tinham recebido, digamos, em função da sua palavra, ou curas, né? Essas mesmas pessoas que deveriam protegê-lo são as que pedem a sua morte. Então, puxa, é uma dor multiplicada, né, de Cristo. Né? Então, Cristo vai dando aqueles passos com a cruz, e são passos muito duros de dar. Cada passo só pode ser dado porque Cristo tinha que pensar em cada alma. Quer dizer, Cristo ele pensava em cada um de nós. Né? Digamos, ele pensava que ele tinha que dar essa oportunidade para que a gente pudesse viver sem o pecado, para que a gente pudesse outra vez contemplar Deus no céu. Né? Então, o pensamento em cada um de nós fazia com que ele pudesse ter força para dar um passo a mais e outro, né? Só que a sua natureza humana tinha um limite. Né? Então, ele não era, digamos, gente super poderoso do ponto de vista humano. A natureza humana dele era igual à nossa. Sentia sono, fome, né, tristeza. Então ele estava, digamos, nas últimas ali, digamos assim, já quase sem energia, né? E cai muitas vezes, né? E ele se levanta pensando naquilo que ele pode conquistar para cada um de nós, né? Dói para Cristo contemplar os pecados do mundo inteiro. Exatamente, dói para ele contemplar nossas infidelidades, nossas ingratidões, nossos pecados, né? Mas tem que pensar que a dor de Cristo é a dor de um pai ou de uma mãe, né? Que às vezes vê o seu filho caminhando mal na sua vida. Você vê que o seu filho vai tomando decisões equivocadas, né? Que vai fazendo coisas que a gente percebe que vai fazer mal para ele, que ele vai se machucar, né? E a liberdade da pessoa. Quer dizer, na prática, ele não interfere na vida da pessoa, né? Porém, é que a tua felicidade é minha felicidade. A tua tristeza é minha tristeza. Ver você sofrendo me faz sofrer. Quando você ama uma pessoa é assim. Então, Deus está sofrendo muito, Cristo está sofrendo muito com aquilo ali. E o que a gente não pode ter, quando a pessoa está sofrendo, né, o máximo que a gente pode fazer com ela é acompanhá-la. Né? Porque se tem uma coisa, digamos, que é terrível, é sofrer sozinho. A solidão, digamos, é uma coisa que ela multiplica muito o sofrimento. Então a gente acompanha quem sofre. Então a gente não pode deixar Cristo caminhar sozinho com a cruz. Nesse episódio, aos soldados, né, quando eles veem que Cristo não pode mais, eles convocam um homem que está passando por aquele lugar, que é Simão de Cirene. Ele estava simplesmente passando por aquilo ali. Então foi um encontro fortuito. E aquele homem, no primeiro momento, quando ele é convocado para levar aquela cruz, ele pensa, cara, que azarado que eu sou, né? Que azar que eu tive de passar por esse lugar. Né? Eu fui aqui ser curioso para ver o que estava acontecendo, né? Me pegaram aqui, né? Então ele está com uma má vontade tão incrível, né? A sua raiva de si mesmo, né? E daquele homem que, digamos, causou aquele incômodo para ele é tão grande, né? Então ele toma aquela cruz pesada, porque está sendo obrigado, e cada passo que ele dá é, digamos, um passo de dor, um passo de grande dor, um passo de grande inconformidade, daquela contrariedade gigantesca, né? No entanto, né, Cristo, naquele episódio, né, certamente devia demonstrar para ele com um olhar, talvez não com palavras, né, que ele estava agradecido pelo seu serviço, digamos, pelo serviço que ele prestava, né. Talvez aquele homem ficasse impressionado de ver no olhar de Cristo não um olhar de ódio, ou digamos o seguinte, ou de desejo de vingança, mas um olhar, digamos o seguinte, assim, que olhava para aquelas pessoas que estavam ali ao redor, né, e que, digamos, de alguma maneira mostrava assim, já um perdão para elas antecipado. Né? Então, certamente aquele homem deve ser impressionado com aquilo. E é interessante como a sua atitude foi mudando com o tempo. Daqui a pouco, ele queria ajudar Cristo. Né? E já talvez dissesse palavras que o alentavam. Né? Olha, um pouquinho mais, né? Falta pouco. Só mais um pouquinho. Vamos lá, você vai conseguir, né? Talvez um pedaço do peso da cruz que tivesse com Cristo, ele foi tomando sobre si. Né? Certamente, no conjunto todo da paixão, foi pouco tudo isso. Né? Mas São José Maria, no livro do Via Sacra, ele coloca assim, ó, a Deus basta um sorriso, uma palavra, um gesto, para que ele possa derramar todo o seu amor naquela pessoa, digamos assim, que se aproxima dele. Então, agora na Quaresma, o que a gente é convidado é isso. Cristo ele está sofrendo, ele sofre pelos nossos pecados, pelos pecados de todos, né? Então a gente é convidado a ser um sirineu, a gente poder acompanhar Cristo com o nosso sofrimento,
digamos, um sofrimento buscado. O sofrimento de Cristo não é um sofrimento de alguém que não tem outra alternativa. Quando Simão Pedro vai defendê-lo, ele fala assim: Simão Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu pedia para o meu pai, ele mandava 7 legiões de anjos para me vir salvar. Eu estou fazendo isso aqui livremente. Então o que Deus pede para nós é que a gente livremente assuma um sofrimento. Assuma um sofrimento para se unir com Ele. Para se unir com Ele, para poder, digamos o seguinte, não deixá-lo sofrer sozinho. Então a gente tem que aprender a renunciar a alguma coisa, né? Então, talvez até agora a gente não tivesse sentido urgidos a seguir tão de perto os passos de Cristo, pela nossa vida anterior, como a gente, levou, a nossa formação até agora, né? Mas talvez agora que a gente saiba um pouquinho mais sobre Cristo, vale a pena que a gente viva essa quaresma de maneira diferente, né? Seja realmente alguma coisa que eu sinta que foi um período que me preparei para alguma coisa importante. Nosso Padre escreve: talvez nós não tivéssemos percebido de que podemos unir ao seu sacrifício reparador as nossas pequenas renúncias pelos nossos pecados, pelos pecados dos homens de todas as épocas, por esse trabalho malvado de Lúcifer, que continua a opor a Deus o seu não serve. Quer dizer, o demônio está toda hora trabalhando, né? E não somente tem o nosso pecado, mas o pecado de tantas pessoas, né? Que ofendem a Deus todos os dias, de maneira às vezes muito grave. Então a gente tem o dever de não somente reparar pelas nossas faltas, mas pelas faltas de todas as pessoas, né? Nosso Padre, ele uma provocação, né, que a gente poderia pensar muito bem agora que está diante de Deus, né? Ele fala assim: como nos atreveremos a clamar sem hipocrisia? Senhor, dói-me as ofensas que ferem o teu coração amabilíssimo, se não nos decidimos a privar-nos de uma ninharia ou oferecer um sacrifício minúsculo em honra do teu amor. Como é que eu posso realmente dizer que eu amo, digamos, a Deus, se eu não sou capaz de me sacrificar por Ele? Então, o sacrifício, ele é, digamos, a pedra de toque do amor. Se eu dizer assim, eu te amo, são palavras, é muito fácil, né? Mas é o que você está disposto a sacrificar por esse amor. Isso mostra, digamos, o quanto que você ama. Então, a penitência é uma coisa muito importante, né? E assim, nessa quaresma, digamos assim, ela tem um aspecto, né, digamos, que ao final dela tem uma grande festa. Uma grande festa, né? Um momento de alegria muito grande, né? Porque Cristo livremente entregou algo, e Ele tem o poder de dar, e tem o poder de retomar, porque Ele é livre. Eu posso dar e posso retomar, né? A mesma coisa que é pedido para nós. Quer dizer, alguma coisa que eu possa dar livremente, e que eu possa retomar nesse dia, porque eu sou livre. Né? Então tem que ser alguma coisa sentida, né? Esse sacrifício que a gente oferece para Deus, né? Então, eu me lembro, assim, quando eu era criança, né, que a minha mãe, ela explicava lá, digamos, da quaresma. Então, ela explicava lá, digamos, a coisa do sacrifício de Cristo, né, que Ele sofreu muito, e que Ele precisa, digamos, de alguma maneira se unir para Ele, né? Então, ela tinha me proposto lá uma coisa, né, que era para que eu pudesse, assim, viver a quaresma. Então, alguns dias antes, ela falava assim para mim: olha, talvez seja bom que você, nesses dias próximos, agora você não jogue bola. Quando eu era criança, né? E eu tinha lá na minha casa, assim, uma área bem grande, né? Então eu jogava bola sozinho, assim, mas o dia inteirinho, né? Era a minha diversão, era ficar jogando. Então eu me lembro que isso daí era uma coisa que me custava tanto, né? Mas tanto assim. Eu ia lá, já estava preparado para chutar e lembrava, né? É a quaresma, né? Não posso fazer isso. Vou parar aqui, né? Então, de fato, quando chegava o domingo, que era Páscoa, né, que eu podia outra vez jogar futebol, aquele ali, falava assim, olha, realmente assim, a alegria, digamos, da ressurreição do Senhor, né, estava materializada de poder jogar futebol de novo. Né? Então é muito importante assim, que esse nosso sacrifício seja um sacrifício dessa ordem. Alguma coisa que seja realmente sentida. Aí tem que ver, digamos, qual que é a tua vida, como é que é a tua vida, né? Então, assim, para algumas pessoas, pode ser, por exemplo, olha, puxa, nesse período eu não vou ouvir música. É uma possibilidade. Ou eu não vou comer doces. Também, né? Ou digamos o seguinte, olha, eu não vou estar nas redes sociais. E são muitas coisas que a gente pode oferecer para Deus, mas tem que ser alguma coisa que realmente, poxa, no dia que seja Páscoa, eu falo assim, olha, puxa, que alegria que eu posso novamente ter essa coisa de volta, né? Porque eu dei livremente e agora eu tomo livremente também, como Cristo fez com a sua vida.
Então tem que ser alguma coisa sentida, alguma coisa que realmente, digamos assim, que a gente possa ver, olha, eu me uni a Cristo aqui com o sacrifício. Então tem todo o aspecto da penitência, né? Que é o que Deus nos convida, né? Que a gente possa fazer, né? Seja pelos nossos pecados, pelos pecados de tantas pessoas que cometem, né? Todos os dias, né? Eu queria repetir essa frase, né? Que eu acho que ela é importante, né? Como nos atreveremos a clamar sem hipocrisia? Senhor, dói-me as ofensas que ferem o teu coração amabilíssimo, se não nos decidimos a privar-nos de uma ninharia ou oferecer um sacrifício minúsculo em honra do teu amor. Então, só é verdade mesmo quando a gente, de fato, é capaz de a gente oferecer alguma coisa que nos doa. Né? Que nos doa. Alguma vez eu devo ter falado aqui na meditação, né? Mas Madre Teresa de Calcutá, quando ela ia pedir dinheiro para alguém, ela ia pedir pedia para a pessoa, para que ela manifestasse livremente quanto ela queria dar, né? E aí ela ia subindo, né? Ia subindo, olha, mas eu acho que você pode dar tanto. Ai, tá bom, vou te dar tanto, né? Mas eu acho que você podia dar mais ainda, hein? Acho que você podia dar. Então, só quando a pessoa, digamos, ficava absolutamente revoltada, né? E absolutamente assim, fora de si, é que ela percebia, agora doeu. Agora doeu. Então, agora sim ela está dando alguma coisa que realmente, digamos o seguinte, vai fazer bem para ela. Interessante isso, né? Alguma coisa que realmente vai fazer bem para ela. Porque, digamos, quando a gente é capaz de entregar as coisas, é bom, faz bem para nós. Qualquer mostra mínima de amor já vale muito para Deus, né? Quer dizer, basta um sorriso, um gesto, uma palavra, Deus ele já se derrama completamente, né? Porque Deus ele é muito generoso, né? Então, às vezes, aquela Ave Maria bem rezada, né? Digamos o seguinte, olha, estamos preparando para a missa, chegou aquele WhatsApp no telefone, não vou ver, depois eu vejo, depois eu vejo. Olha, puxa, eu resisti à curiosidade desse negócio aqui, dessa notícia, não vou ver. Essa sobremesa aqui está maravilhosa, né? Mas eu não vou repetir. Olha, puxa, essa contrariedade aqui, eu vou me calar, amanhã eu falo. Hoje eu vou me calar e ficar tranquila, amanhã eu falo, né? Ou aquele sorriso para aquela pessoa que talvez seja menos simpática para nós, né? Então são pequenas coisas que talvez ninguém perceba, né? Mas que a gente pode oferecer para Deus para ir reparando nossos pecados, e os pecados de tantas pessoas que ofendem a Deus todos os dias, né? Não falta a gente para ofender a Deus. Então, é muito importante, né? A penitência. Eu busco a dor. Não porque eu gosto de sofrer, mas porque, Senhor, eu quero te acompanhar. Quero te acompanhar, meu Deus. Eu quero te consolar pelos que te ofendem. Então é muito diferente. É uma coisa da boa vontade. A gente falava lá do Simão Sirineu, né? Ao princípio, digamos, tudo para ele era terrível, que era má vontade. Eu estou fazendo isso aqui porque não tem outro jeito. Agora, quando eu vou livremente falar assim, olha, eu quero sofrer por amor, então é diferente. Então a gente vai levando, a gente consegue levando. Né? E a dor de amor, né? Deve ser uma coisa constante na nossa vida. A dor de amor, uma coisa buscada. Né? Fugir do sacrifício, né? Digamos, é o caminho certo para a infelicidade. Abraçar o sacrifício por amor, né? É o caminho que leva a gente para o céu. Em Forja, nosso padre escreve assim: alimenta na tua alma o afã de reparação, para conseguir cada dia uma contrição maior. A contrição é a dor dos pecados, né, que é um dom de Deus. Quer dizer, nem sempre a gente tem esse sentimento de fato, né, para que a gente possa se confessar, e seja válida a nossa confissão, né, basta a atrição, né, que é no fundo o seguinte, que é pelo menos o medo do castigo que pode sobrevir a mim pelo pecado que eu estou cometendo. Mas é claro que isso é uma coisa imperfeita, mas Deus já aceita isso. Mas de verdade, assim, o grande dom é a contrição, né, que é assim, eu sentir, olha, eu sinto uma dor por ter machucado uma pessoa que eu amo. Então é uma coisa que a gente tem que, é um dom que a gente tem que ir pedindo para Deus, né? Quando a gente vai se unindo com Ele, pouquinho a pouquinho, né? São José Maria também continua, né? Renova durante os teus dias os atos de contrição. Olha que a Cristo se lhe ofende de contínuo, e por desgraça o desagravamos com esse mesmo ritmo. Então a gente vê uma notícia, a gente ouve uma pessoa falar de alguma coisa que nos desagrada, né? E a gente fica revoltado com aquilo, mas a gente às vezes esquece o seguinte, olha, poxa, realmente assim, a grande dor dessa coisa é o do próprio Deus, né? Que vê seus filhos se destruindo, que vê, digamos, as pessoas que ele tanto amava, que tinha um projeto para elas, né, se perdendo. Então a gente tem que aprender a desagravar, né? Ou seja, assim, interiormente, assim, meu Deus, olha, perdão por essa coisa, né? E às vezes oferecer um pequeno sacrifício em reparação por aquela coisa que a gente vê que não é boa, né?
Então a gente vê, às vezes, nos filmes, né, nas séries, a gente ouve as notícias das famílias que se destroem, né, a gente passa pela noite aqui no Rio de Janeiro, né, tantas coisas ruins que a gente vê, né. Tudo isso é ofensa a Deus. Ofensa a Deus. Deus, como que deve sofrer, né, de ver seus filhos se destruindo, né. Então a gente tem que consolar a Deus com o nosso esforço pela santidade, né, por lutar contra o pecado na nossa vida e pelo pecado na vida dos demais, né. São José Maria continua: por isso eu venho repetindo desde sempre, atos de contrição, quanto mais melhor. Serve-me tu de eco com a tua vida e com teus conselhos. Ele continua aconselhando: acaba sempre o teu exame com um ato de amor, de dor de amor, por ti, pelos pecados de todos os homens, e considera o cuidado paternal de Deus, que te tirou os obstáculos para que você não tropeçasse. Quando a gente pensa nos pecados dos demais, a gente tem que pensar o seguinte: olha, na mesma situação talvez eu faria pior. Então eu te agradeço, meu Deus, por ter me ajudado. São José Maria, ele levava tão a sério essa questão da reparação pelos pecados, né, que no momento assim da igreja em que havia, digamos, um grande terremoto, né, que era no pós-concílio, onde muitas pessoas mal interpretando, digamos, aquilo que Deus queria, né, começaram a tomar, digamos, decisões equivocadas na igreja, e muita gente, digamos, perdeu a fé, né, e nós padres recebíamos muitas notícias ruins de pessoas que abandonavam sua vocação, padres que desistindo do seu ministério, né, e catecismos falsos que se difundiam. Então, tudo isso aquilo aí deu uma destruição para a igreja tremenda, né. Então, o padre sofria tanto com aquilo, né, e ele via que era tanto pecado, que era tanta ofensa a Deus, que ele fez um pedido para Deus, que era o seguinte: meu Deus, eu quero uma doença bem grave, me dá uma doença bem grave, para que eu possa reparar por tudo isso que se faz pela igreja, né. E de fato Deus deu para ele uma doença bem grave, deu uma diabetes para ele, né, que o médico que o tratava escreveu assim no relatório sobre ele: eu nunca tratei nenhum paciente com uma doença, com um caso de diabetes tão grave como esse, aquele médico, né, que era uma maneira de sofrer pela igreja, uma coisa física, né. Então às vezes o que Deus pede para nós é tão pouquinho, né, então a gente precisa, digamos, dar de maneira livre, né, Deus vai ficar contente conosco. Nossa Senhora foi uma vida cheia de sofrimento. Certamente, digamos, ela utilizou todo aquele sofrimento para poder reparar pela dor que se infligia a seu filho, né, e ao próprio Deus. Então eu vou pedir para ela: mãe, esperança minha, me conduz com a tua mão, e se há algo agora na minha vida que desagrada ao meu Pai, me concede que eu veja, e que entre nós duas, que nós arranquemos, que ofereça a minha vida em reparação pelos pecados, pelos meus pecados e pelos pecados de todos que ofendem o teu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste essa meditação. Peço para a sua empática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.